Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Quando temos o Espírito Santo, temos tudo. Nele está a continuidade da graça, do poder, do amor de Deus para a nossa vida, para o ministério, para a igreja. E a palavra que o Senhor me deu hoje é: não existe lugar ruim para Deus. Não existe. Às vezes a gente pensa, né? A fronteira é um lugar ruim de ministrar. Para Deus, não. Não existe lugar ruim para Deus. Tem lugar mais pedregoso, mais úmido, com charco, com árvore, com deserto. Mas onde Deus está, meus amados, aleluia, ali tem vida, ali tem prosperidade, ali tem graça, ali tem derramar da graça e do amor de Deus. Não importa quem você seja, onde a graça desse Espírito Santo é derramada sobre você, ali tem algo muito especial de Deus. Lá em Jeremias 29 tem uma carta que Jeremias escreveu aos judeus que tinham sido levados cativos por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo, todo mundo de Jerusalém para a Babilônia, como cativos, como escravos, sem perspectiva de prosperidade ou de retorno. Tinham sido levados embora. Mas de repente Deus dá esta palavra, começando no capítulo 4. Diz assim: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte para os judeus: que Ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Que primeira coisa que Deus fala, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, de todos os lugares, de todas as circunstâncias, de todas as situações. Deus não perdeu o poder, Deus não perdeu o domínio, Deus não perdeu o controle. Deus está no trono e Deus está reinando. Ele reina sobre todo o canto da terra, sobre qualquer lugar desse mundo. O poder e a soberania de Deus está pronta para se manifestar. Por isso não existe lugar ruim para Deus. Não existe. Por isso, povo de igrejinha, essa é a nossa terra, nossa cidade abençoada, próspera, transformada, vitoriosa. Aleluia, glória ao Senhor. Foi Deus que fez cada um de nós estar aqui, nascer aqui, e daqui vem a prosperidade de Deus. Quando eu tinha 16 anos, eu me converti ali na igreja metodista Wesley, uma igreja de bairro, não era das igrejas centrais, era uma igreja do bairro ali. Qual é aquele bairro da Wesley? Ali, São Vicente, Santa Cecília, pertinho do IPA. Eu estava ali, irmãos, era um jovem drogado, sem rumo, sem direção. E ali um dia, naquele lugar, apareceu um conjunto chamado Vencedores por Cristo para cantar ali. Quem conheceu Vencedores por Cristo? Hein? Os mais antigos conheceram, né? Eles eram assim, era o diante do trono daquela época. E qualquer outra banda de sucesso, eles realmente eram quem faziam na música cristã. E eu estava sentadinho ali, recém-convertido, e eu vi aqueles irmãos cantando e tocando e viajando o Brasil dentro do seu ônibusinho, cheio de vida, cheio de graça. E eu sentadinho ali perguntei: Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Daí eu fiquei pensando na minha condição aqui, ó, saindo das drogas, sem nada, sem nenhum
sem nenhuma herança, numa igreja de periferia, numa cidade aqui do sul do Brasil, será? Não existe lugar ruim para Deus, irmãos. Não existe lugar escondido para Deus. Não existe nada que Deus não esteja vendo, nenhum coração. Por isso a palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 16:9, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não importa quem você seja, o que importa é o seu coração. Deus vai te encontrar, Deus vai te ver, Deus te achou, meu amado. Saiba você que Deus te encontrou, Deus me encontrou. Deus me achou lá ministrando louvor, com uma guitarra pilha que pesava quase 12 quilos, pendurado aquele magrinho, todo envergado com uma guitarra pilha, 8 pilhas grandes, de um alto-falante na frente. Um irmão que tinha feito, foi minha primeira guitarra, que eu comecei a ministrar louvor na igreja metodista, e ali começou um avivamento, irmãos, um avivamento tremendo de Deus. Não existe lugar errado, não existe lugar onde não possa ter avivamento, onde não possa ter graça, bênção, restauração, vida de Deus. Ali Deus disse, eu levei vocês para a Babilônia, eu levei vocês para essa terra distante, para esse deserto brabo. Eu levei vocês, porque em tudo, preste atenção, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus quer fazer alguma coisa que nós não sabemos o que é. Por isso Deus disse assim, plantem árvores, construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam das suas frutas. Todo lugar que Deus nos coloca é lugar de construir. Amém? Erga sua mão e diga, todo lugar aonde Deus me coloca é lugar de construir. Todo lugar, não existe lugar onde Deus não coloque um dos seus servos que não seja um lugar de construir. Não existe, pode ser em qualquer lugar desse mundo, para a honra e glória do Senhor. Não importa a podridão, não importa a miséria, não importa que seja Oriente Médio, se seja Ásia, se seja um país muçulmano, budista ou shintoísta, não importa, se Deus te colocou ali, você vai construir. Não importa se é no Rio de Janeiro, se é em Porto Alegre, em Igrejinha, se é na fronteira, não importa, se Deus te colocou ali, é lugar de construir. Construção, aleluia! É lugar de construção. É lugar de construção. Deus nos colocou ali em Porto Alegre, na igreja metodista. Ali começou a construção de uma comunidade abençoada, através dos meus pastores, homens simples, que foram batizados com o Espírito Santo, foram transformados, e eles começaram a ganhar os jovens. Não é só lugar de construir, não importa onde você esteja, é lugar de frutificação. Glória a Deus! É lugar de plantar jardins. Às vezes nós ficamos murmurando, resmungando, porque Deus nos colocou nesse lugar, naquele lugar, nessa condição, nessa situação, nesse trabalho, com esta enfermidade, com esse hospital. Quem conhece a soberania de Deus sabe que Deus é um Deus de construção, de edificação, e um servo de Deus sempre vai plantar jardins. Não importa. Não importa qual é a situação. Quando nossa filha Aurora tinha 3 anos, nós descobrimos que ela teria uma síndrome para toda a vida. Seria uma menina especial. Hoje ela tem 27 e parecia um cativeiro, pastor. Parecia que os Borbas tinham entrado num exílio. Isso aqui é um exílio. O povo tinha sido levado para um exílio.
Ter filho especial no Brasil, onde tem pouca assistência, onde tem pouco recurso, é um exílio. E nós como jovens cristãos ali servindo ao Senhor, mas o Senhor disse: esta menina vai ser um jardim, não vai ser um lugar de morte, não vai ser um lugar de destruição, não vai ser, vocês vão plantar um jardim, e a Aurora vai ser um jardim na vida de vocês, na condição que Deus te colocou, com os filhos que Deus te deu, eles serão frutos e serão jardins na tua vida, meu irmão. Não importa, o servo de Deus, Deus sempre, você pensa que é um exílio, e você abre as suas mãos diante de Deus, e Deus te dá sementes para dar frutos, e para plantar flores. E Deus está dizendo para essa gente: vocês estão no deserto, mas vocês vão construir aí no deserto, vocês vão plantar árvores aí no deserto, vocês vão plantar flores aí no deserto, vocês vão frutificar aí no deserto, não importa onde você está. Eu conheci um homem o ano passado no Egito, o nome dele é Pastor Samer. Ele é um egípcio com cidadania americana, um homem de bem, de uma família de bem. E quando começou toda essa brigaiada no Oriente Médio, uns 30 anos atrás, guerra contra Israel, 50 anos atrás, guerra contra Israel e destruição, né? E aquele inferno no Oriente Médio, ele disse: vou fazer as malas e vou embora, eu sou americano, eu tenho passaporte. Deus disse: não, você vai ficar. Aí é lugar de construção, aí é um exílio, aí é um deserto, você vai ficar em um lugar de construção. E o pastor Samer começou uma pequena igreja, né? Uma igreja tradicional, e ele lá lutando, igreja e mundo muçulmano, irmão, 98% de muçulmano e 2% de cristãos. Desses 2%, 1,8% são ortodoxos. Mas Deus disse para ele: você vai edificar casa. Deus está dizendo para os irmãos da fronteira: vocês vão edificar em Ribeira, casa de Deus, vocês vão plantar frutos. E o pastor Samer começou a plantar frutos, glória a Deus. E hoje ele nos levou, e agora ele nos levou lá no seu templo. 12 mil pessoas, o templo da igreja egípcia, meus irmãos, entupida de gente, cantando, louvando, glorificando a Deus, aleluia, servindo ao Senhor. Sabe o que eles fazem? Eles têm a maior estrutura e a melhor estrutura esportiva do Egito. É aquela igreja que tem a melhor colônia de férias. Eles foram pedir para o governo: onde tem um terreno que o governo pode nos ceder? Daí o governo disse: olha, só lá no deserto, junto do deserto do Saara, nós podemos dar aquilo lá. Daí fica a 80 quilômetros do rio Nilo, mas vocês trazem água do rio, a gente ajuda na tubulação. Daí eles foram ganhar o deserto. Irmãos, primeira vez que foram furar, tinha água no deserto. Não existe lugar ruim para Deus, irmãos. Não existe lugar ruim para Deus. Não existe. E o pastor Samer construiu ali uma colônia de férias que serve o país inteiro, e ganham centenas de vidas para Deus no Egito. Hoje já são 8% de cristãos no Egito, irmãos. Era 2, agora são 8. No meio da guerra, no meio da perseguição, no meio dos refugiados, no meio de bomba, no meio de tiro, a igreja cresce, porque não existe lugar ruim para Deus. Não existe. Sempre é lugar de crescimento, de ter filhos. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. Irmãos, com Deus a gente sempre vai aumentar. Pastor Samer aumentou. Não importa,
Não importa o lugar aonde você esteja, ali é lugar de prosperidade do reino, da família, da casa de Deus. Conheci um outro homem no Egito chamado Abdullah, um cara muito interessante. Ele veio dar o seu testemunho de forma secreta num retiro. Mas a história do Abdullah é a seguinte: terrorista da Irmandade Muçulmana, e acabou sendo preso e jogado na pior prisão do Egito. E lá foi o Abdullah, e caiu numa célula, só tinha ele e um outro cara. O outro cara, irmãos, era pior do que ele, porque não tinha jogado nenhuma bomba. Era pastor. Tinham preso o pastor, pegaram o pastor, jogaram na cela antes do Abdullah, e depois veio o Abdullah. Irmãos, cela pode ser um lugar de desgraça, de morte, de destruição, mas foi onde o Abdullah se converteu. Nasceu filho, vai ter filho. O Abdullah nasceu ali dentro da prisão. Ele disse: eu passei meses e meses com aquele pastor, só eu e ele comendo junto. Ele orava todo dia pela comida, orava por mim. Eu ficava bravo, eu queria matar no início, mas depois Deus transformou o meu coração. Eu disse: ore por mim. Ele veio impor as mãos sobre mim, eu caí no poder de Deus. Isso, irmãos, quem contou é um muçulmano convertido. Daí ele disse: ali eu comecei a conhecer Jesus, e todo dia eu fui discipulado. No nome de Jesus eu fui transformado, e eu consegui sair, e o pastor ficou. Coitado do pastor. Um dia eu vou saber a história desse pastor. Eu só sei a história do Abdullah, porque foi o Abdullah que contou. E o Abdullah contou, e eu saí dali doido por Jesus. Eu saí dali para frutificar, para dar frutos, filhos e filhas. E eu fui para minha vila, me libertaram. Eu fui para minha vila e eu comecei na minha casa, uma casa de oração. Eu comecei a orar pelas pessoas, e as pessoas caíam no poder de Deus e eram transformadas e eram salvas. Daí eu tinha um pequeno negócio, eu escrevi lá: lugar de bênção, alguma coisa assim, lugar de cura. Isso quem contou foi o Abdullah. Daí as pessoas iam lá, eu orava por ela, elas caíam no poder de Deus, levantaram, eram curadas, e começou a encher o negócio. Irmãos, quando o Abdullah foi encontrado, ele não foi evangelizado, ele só foi evangelizado pelo pastor e foi embora. E ele começou a fazer essa obra do jeito dele, da maneira dele. Quando ele mal tinha uma Bíblia, conseguia fazer alguma coisa com a palavra de Deus. Quando encontraram o Abdullah, irmãos, quando o pastor Samer encontrou o Abdullah, porque ouviu falar que um muçulmano estava orando em nome de Jesus numa cidade do interior do Egito, ele foi lá ver. Tinha 500 filhos. Sabe onde, irmãos? No Egito. No Egito não tem lugar ruim para Deus. Por isso, irmãos, Deus nunca me dirigiu a sair lá da comunidade, lá com os meus pastores Erasmo e Moisés, porque aquele lugar é maravilhoso. Ali foi um lugar de pressão, onde eu fui disciplinado, onde eu fui discipulado, onde eu fui casado, onde eu tive filho, onde ali, né, eu tive o ministério, quase perdi o ministério, onde eu fui lixado, né, onde eu fui mal compreendido, onde eu fui sustentado, e depois por um tempo não fui mais sustentado. Ali eu tive grandes conflitos, mas ali, irmãos, foi lugar de frutificação. Todo mundo poderia pensar em algumas crises da minha vida na comunidade. Foi um lugar de exílio. Não, irmão, lugar de frutificação, onde eu plantei, onde eu recebi sementes de Deus e plantei minhas árvores. Recebi de Deus minhas canções, onde eu gravei meus 79 discos, onde eu escrevi meus 3 livros, onde eu tive minha esposa e meus filhos. É onde até hoje convivo com os meus pastores amados, irmãos, onde eu discipulo meus discípulos pelo Brasil afora. Um deles vocês conhecem, Davi Silva.
Foi ali naquele exílio. Não tem lugar ruim para Deus. Não existe. Deus está no controle da sua vida, do seu futuro, do teu destino, dos teus sonhos, dos teus planos, de tudo que você precisa fazer. Deus está no controle das negociações. Por isso nós precisamos ser fiéis ao Senhor e viver para Deus. Aqui o que Deus está querendo, eu quero que vocês vivam para mim. Casem, tenham um filho, frutifique, trabalhem para o bem da cidade onde eu estou mandando vocês como cativos. Orem, pedindo em favor da cidade, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Aqui o que Deus está dizendo: não apenas nós vamos construir, não apenas nós vamos frutificar, não apenas nós vamos ter filhos espirituais e filhos naturais e vamos crescer, mas vamos ser instrumento de bênção. Deus coloca um homem numa prisão, porque a prisão é um lugar de maldição, de destruição, de morte, de suicídio. Deus coloca um homem de Deus lá para abençoar aquele lugar. Deus coloca um uruguaio aqui em Igrejinha para abençoar a Igrejinha, para ser bênção, para ter uma tocha acesa nesta cidade. Deus me colocou lá em Serra Negra para orar por esta cidade, orar por essa serra. Lá tem um trono de louvor desde 1989. Deus nunca me deixou desfazer. Lá é onde eu vou com os adoradores e abençoo toda essa região. Nós somos instrumentos de bênção. Por isso, aonde você entrar, como Jesus disse, entrou numa casa, abençoe, diz: a paz seja nessa casa. Entrou numa nação, abençoe, a paz esteja nesta nação. Entra numa outra cidade, a paz esteja nesta cidade. Onde quer que Deus te coloca, você é um instrumento de bênção, de transformação. A Babilônia, epa, a água está caindo, jorrando água nesse lugar, aleluia. Deixa jorrar água. Não importa para onde Deus te levou. Há um tempo atrás, minha esposa e eu fomos chamados para um encontro de pastores lá no Nepal. Nepal é um país depois da Índia, no topo da Índia, entre a Índia e a China. Exatamente entre a Índia e a China tem as montanhas do Himalaia. O Monte Everest está dentro do Nepal. E fomos convidados, que uma das missões brasileiras estava fazendo um encontro de pastores. E quando eu cheguei naquela igreja, 1000 pastores nos esperavam, pastores e pastoras, no Nepal. Algo inacreditável, coisa mais linda, não é como aqui. Ali fora tem uma grande prateleira, todo mundo deixa o seu sapato, ninguém mexe, sapato é sagrado. Todo mundo entra nos tapetes, senta no tapete, não existe cadeira. Ficam ali sentadinhos no tapete o dia inteiro. Começa 10, 11 horas da manhã e vai. Entra tarde, noite, e aquele povo ali. Mas o que me impressionou, irmãos, foi o trabalho daqueles irmãos, daquela missão brasileira chamada Meninas dos Olhos de Deus. Eles chegaram no Nepal para evangelizar aquela terra e começaram a ver uma das feridas do Nepal. Chama-se prostituição precoce. Quando a menina chega a 6 anos, já é costume, o pai se desfaz daquela menina para ir para a cidade, porque lá ela vai estudar, ela vai ter alguma possibilidade de prosperidade, vai trabalhar na casa de alguém. Daí toda essa máquina de prostituição que existe em qualquer lugar descobriu isso, vai no interior e começa a pegar e comprar as meninas 50, 100 dólares, rapidinho, sem documentação, simplesmente dá 50 dólares para o pai e traz a menina embora. A menina não vale nada e ela tem um karma
segundo o shintoísmo, que ela precisa passar por aquilo, e pronto. E as casas de Katmandu, de prostituição, são incontáveis. É um dos lugares de maior prostituição do mundo. E as cidades vizinhas da Índia, que vêm também no Nepal buscar as meninas que são mais bonitas, são lindas as meninas nepalesas, e levam para a prostituição. Se apavoraram: ué, que lugar é esse? Vão embora daqui, isso aqui é um lugar maldito. Não, nós vamos servir de bênção neste lugar. Nós vamos ter os projetos que vão abençoar este lugar, e começar a orar e jejuar. E um dia foram numa casa de prostituição e viram todas aquelas meninas já com 11, 12 anos, já na prostituição direto, e se prostituem apenas pela comida do dia, que não passa de uma porção de arroz e alguns copos de chá. Eles foram lá e perguntaram: dá para a gente comprar essas meninas? Se pagar o preço que elas valem. Daí o pastor disse: aquela ali, não, essa aí por causa da dívida dela é $200. Daí o pastor tirou $200 do bolso só para testar e disse: eu compro agora. Deu $200 para o cara chamou a menina: pode ir embora. Hoje 6 casas com 300 meninas compradas da prostituição. E uma casa de meninos que foram tirados também desse antro, porque muitas das meninas com 12, 13 anos já tinham um filho e trouxeram junto. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós temos visão de bênção, quando nós temos visão que Deus nos colocou aqui para abençoar este local, não importa o que tem ao derredor. Pode ter droga, pode ter prostituição, pode ter macumbaria, pode ter o que for, o que tiver ao nosso derredor, nós somos instrumentos de bênção neste lugar. Pode ser idolatria? Pode. Nós somos instrumento de bênção neste lugar. Vocês vão abençoar este lugar. Abençoar. Onde tem uma igreja que abençoa, irmãos, a gente começa a ver a cidade prosperar, o lugar, o bairro prosperar, em nome do Senhor Jesus, tudo prosperar. Quantas vezes eu subi aquela Serra Grande no barro, eu tinha que comprar sempre uma caminhonete 4x4 para ir para o meu sítio. Agora é asfaltadinho, quase até lá em cima. Aleluia. Você vai abençoando, profetizando, você vai começar a ver as coisas mudando ao teu derredor. Essa é a função dos profetas de Deus: promoverem, se conectarem com o céu para trazer bênção. Aleluia. Pois se a cidade estiver bem, vocês estarão também. Eu, Senhor Todo-Poderoso, versículo 8, o Deus de Israel, os estou avisando para que não deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que só dizem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentira em meu nome. Eu não os enviei. Eu sou o Senhor que vos estou falando. Irmãos, sempre que Deus começa a usar alguém e nos coloca em algum lugar, mesmo em um exílio, sempre vai aparecer alguém dizendo: isso aí não sei não, hein? Isso aí Deus quer coisa diferente, isso aí é um castigo de Deus, a filha especial de vocês pode ser um sinal de Deus. Olha esse ministério. Claro que Deus pode dar sinal, mas eu já ouvi cada profetada, irmãos, cada profeta falando: não, teu tempo acabou, não, teu tempo aí nessa comunidade acabou, teu tempo em Porto Alegre já era, você está aí remando nessa região, não, você tem que ir para o centro do país. E uma vez eu quase fui, irmãos, ouvindo uma palavra profética que não era do Senhor. Um profeta dizendo que Deus disse para eu ir para o ministério dele no Rio de Janeiro, que Deus tinha alguma coisa para mim, e eu balancei, fui falar com os meus pastores, eles começaram a orar, e um dia eles disseram: olha, não sentimos paz, não é de Deus essa palavra,
Por isso, irmãos, sempre busque o Senhor e busque os seus pastores em quem você confie. Não fique aí andando atrás de profeta, disso, daquilo. Busque gente que você ama, confia e sabe que tem a palavra de Deus para a sua vida. Por isso Jeremias escreveu essa carta, porque era um homem comprometido com Deus e todos sabiam disso. Porque o Senhor disse: 70 anos na Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei minha promessa de trazê-los de volta. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, e são planos de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu. Por isso não existe lugar ruim para Deus, irmãos, porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, sabe você, conhece você pelo seu nome. E se Deus permite você em qualquer exílio, e muitos de nós temos exílios de lutas, de tribulações, de localidades para onde Deus pode nos levar. O Senhor está dizendo: eu conheço você, e eu conheço os planos que eu tenho para vocês, e eu conheço os tempos que eu tenho para vocês, e eu conheço as estações que eu tenho para vocês. Eu conheço os propósitos que eu tenho para cada um de vocês, mesmo no meio de uma enfermidade que parece não sarar, mesmo no meio de uma aprovação financeira que parece não passar. Deus está dizendo: eu estou no controle. Eu estou no controle da sua vida. Então vocês vão me chamar e me buscarão, e eu responderei. Não existe lugar ruim para Deus, porque todo e qualquer lugar é lugar de buscar a Deus. O pastor lá na prisão busca o Senhor. Toda a obra do pastor Samer começou com um homem solitário no Egito buscando ao Senhor, e hoje são milhares. Toda aquela obra no Nepal começou com um homem buscando a Deus, e Deus lhe ouviu. Quando ouvimos Deus, preste atenção, já estou terminando, nós começamos a viver debaixo da estratégia de Deus para todas as coisas. Sabe por que a Aurora é um jardim na nossa vida? Porque ela está no centro da vontade de Deus para a vida do Asaf Borba e sua família. E em vez de ser um problema, ela é uma bênção. Quando Deus está no controle, você vai vendo que os seus problemas vão se transformando em bênção. Especialidade número 1 de Deus: transformar problema em bênção. Especialidade número 1 de Deus: transformar os teus problemas em bênção. Eu fui o maior problema da minha mãe. Um filho drogado que levou a outra filha também para as drogas, e já estava levando os pequenos também para as drogas, para o mundo, para a prostituição. Era o problema da minha casa. Deus transformou aquele problema numa bênção para minha mamãe. E cada um dos teus filhos, Deus está dizendo, vai se transformar em bênção. Cada uma das tuas filhas vão se transformar em bênção. Cada um daquilo que pode ser algo que pode
está querendo destruir você, você profetiza sobre aquilo, entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e Deus vai começar a transformar em bênção. Seu patrão, Deus vai começar a transformar em bênção. Seus problemas financeiros, como a irmã testemunha aqui, vão começar a ser transformados em bênção. Com Deus, todos os problemas, irmãos, têm soluções. Por isso que não existe lugar nem ruim. E sabe o que aconteceu depois disso? O povo de Israel se tornou próspero na Babilônia. Foi 1 milhão, voltou 3 milhões. Voltou com a maior parte da Bíblia profética escrita, com o Pentateuco organizado, com o livro dos Salmos organizados. Foi na Babilônia que começaram a sinagoga. O judeu é o lugar de oração dos judeus. Até então eles não tinham, eles tinham um monte, eles tinham uma árvore, eles tinham um lugar sagrado e olhavam para Jerusalém. Mas lá na Babilônia, como Deus mandou construir, e foi um lugar de construção, eles começaram a construir um local de adoração chamado sinagoga. O povo foi para lá como tribo, voltou como nação. Sabe por quê? Problemas se transformou em bênção. Eles foram lá como cativos, levados a açoites, morrendo pelo caminho. Voltaram nas mãos de Esdras e Neemias, acompanhados pelos soldados, sustentados pelo rei, cheios de bênção, cheios de vida, com todo o material para reconstruir Jerusalém, porque Deus transformou o problema, a maldição, o cativeiro, numa grande bênção de reconstrução. Por isso não existe lugar ruim para Deus.